Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Retratos de Nossa Senhora. Capítulo 4. Nossa Senhora Jovem. Até agora foi o anjo da Anunciação quem guiou a nossa mão para desenhar o retrato da Virgem Jovem. Para o completar vai ser o grande doutor da Igreja, Santo Ambrósio, quem nos prestará a sua ajuda. A sua famosa descrição da Virgem desde o século IV da Igreja veio repetindo-se em todos os tratados mariológicos. Citemos e comentemos. Diz Santo Ambrósio que os atos exteriores do corpo são vox quaedam animi. São como que a linguagem da alma, que o estado interior da alma manifesta-se na atitude exterior do corpo. Habitus mentis statu corpore cernitur. E aplicando esta doutrina geral, a Santíssima Virgem afirma que o porte do seu corpo era a cópia da sua alma e reflexo da sua inocência. Se todo o exterior do homem é o reflexo da sua alma, o rosto é o de modo especial. Com razão se diz que o rosto é o espelho da alma. Todos os sentimentos da alma refletem-se no rosto: o amor e o ódio, a tristeza e a alegria, a mansidão e a ira. E do rosto, o mais expressivo, são os olhos. Os olhos são as janelas onde a alma mais gosta de se debruçar. Como eram os olhos da Santíssima Virgem? Prescindamos se eram negros, azuis ou castanhos. Nos olhos há alguma coisa mais importante que a cor. Duas frases emprega Santo Ambrósio para pintar os olhos da Virgem. Numa frase diz o que refletiam do seu interior, noutra, como se defendiam do exterior. Diz da Virgem que jamais se surpreendeu um olhar torvo em seus olhos. Que jamais transpareceu neles uma paixão desenfreada. Tinha que ser assim, porque em seu interior não havia paixões desenfreadas, tudo estava ordenado. Jovem, parecem-se os teus olhos com as da Virgem? Algumas vezes não assuma neles a paixão? Não assuma a ira? Não assuma a vaidade? Não assuma a soberba? Não assuma a sensualidade? De quantas maneiras se assuma a luxúria pelas janelas dos olhos? Assuma-se com olhares maliciosos, que incitam ao pecado. Assuma-se com olhares curiosos, que procuram o que lhes agrada. Assuma-se com olhares concupiscentes, que querem apoderar-se dos objetos pecaminosos. Jovem, ordena o teu interior para que não se assumem as paixões às janelas dos teus olhos. Olhos da Virgem Santíssima, azuis e serenos como um céu sem nuvens,
que só se enevoam quando contemplam as misérias dos homens, para chorá-las. Que os teus olhos se pareçam aos da Santíssima Virgem. O olhar da Virgem era cheio de pudor. O pudor é defensor que Deus deu pureza. O pudor guardava os olhos da Virgem, para que não entrasse por eles nada que pudesse manchar a sua alma. A Virgem, sim, é que podia dizer: a mim não me fazem impressão as coisas. Podia dizê-lo com verdade, porque não tinha inclinação nenhuma para o pecado, e, não obstante, punha o pudor à frente dos olhos para impedir a entrada a toda a imagem pecaminosa. Os olhos da Virgem estavam destinados a contemplar o Filho de Deus, e não podiam manchar-se com nada impuro. Jovem, tu não és a Virgem. Ainda que digas que não te impressionam as coisas, tem paixões, tens inclinação para o pecado. Um olhar atrevido precipitou Davi no precipício do adultério e do homicídio. Não presumas de ser mais santa que o santo rei Davi. E quantos inimigos da pureza pretendem entrar na tua alma pelos olhos? Na sociedade em que vivia a Virgem não havia fotografias, não havia revistas, não havia cinemas, as pessoas eram mais recatadas, e não obstante ela tinha sempre à frente dos seus olhos o pudor guardião, que os fechava quando se aproximava algum inimigo. Que os teus olhos não estejam um só momento sem este guardião. Também esses teus olhos têm um fim elevado. Também eles estão destinados a contemplar o céu, e aqui na terra contemplar a hóstia santa quando se eleva nas mãos do sacerdote e tu assistes à Santa Missa. Não é uma profanação que esses olhos que na noite anterior mergulharam nas imagens obscuras do cinema, venham na manhã seguinte contemplar a hóstia imaculada, e a imagem de Jesus sacramentado se confunda com as imagens dos artistas de cinema. Que os teus olhos sejam semelhantes aos olhos da Santíssima Virgem. As palavras. Muito transparece a alma através dos olhos, mas mais ainda através da língua. Com razão se diz que da abundância do coração fala a língua. A alma da Virgem assomava aos seus lábios, por isso era séria nas suas palavras. Palavras prudentes. Palavras de peso cheias de um significado profundo. Assim são as poucas que dela conservou o Evangelho. Nada dessa verborreia de alguns jovens que passam horas a falar e no fim da conversação não sabem dizer do que trataram. Longe, muito longe dela a leviandade de muitas conversações em que incorrem muitas vezes a jovens, alusões maliciosas, frases ambíguas, ditos picantes, assuntos escabrosos e francamente obscenos, tudo isso que é a pimenta de muitas conversações dos novos. As palavras da Virgem eram prudentes e eram poucas, porque diz a Escritura que in multilóquio non derite peccatum. A tagarelice não pôde livrar-se do pecado. Quantas indiscrições e quantos pecados deslizam nas longas conversas das mulheres. A Virgem era prudente nos seus conselhos.
As suas companheiras pediam-lhe conselho, porque sabiam que era desinteressada e ponderada. E os conselhos que dava, que atinados e que santos eram. A Virgem Prudentíssima. Muito diferentes dos que dão algumas jovens às suas companheiras, e até algumas mães às suas filhas, não deixes passar os anos melhores da tua vida. Diverte-te, passeia, chama atenção, o que equivale a dizer, peca. Ditosa és, se as jovens da tua idade te consideram tão prudente que te venham pedir conselho. E se fazem essa confiança em ti, aproveita o ascendente que tens sobre elas para levá-las pelo caminho do céu. Não imites o demônio, arrastando-as ao inferno com os teus maus conselhos. A Virgem, nas suas palavras e afirmações, era modesta. O homem, e mais ainda a mulher, tendem a ponderar e exagerar as suas coisas, as qualidades que possuem, a posição social, a nobreza da família. Que coisas tão grandes podia dizer a Virgem de si mesma? As glórias dos seus antepassados, reis de Judá. Os privilégios únicos que o Senhor lhe tinha concedido. Muito reservada e modesta devia ser nas suas palavras a que não quis descobrir o mistério da encarnação a seu próprio esposo, ainda que adivinhasse as torturas do seu coração. Não deixes de fazer alguma coisa boa por temor da desestima dos homens, nem tampouco ponderes as boas obras que fazes, que o saiba Deus, e basta. A moderação que a Virgem tinha nas suas palavras estendia-se até ao tom da voz. Muitas vezes incomodamos os mais, não tanto pelas coisas que dizemos, mas pelo modo de as dizer. Podem-se dizer coisas boas e santas, e torná-las odiosas pelo tom afetado e fastidioso de falso misticismo que se adota. O tom das nossas palavras é a expressão do estado psicológico em que nos encontramos. A desigualdade nas nossas conversas é efeito da volubilidade dos nossos sentimentos. A espiritualidade melada das palavras é manifestação da falsa espiritualidade da alma. Se a nossa virtude fosse como a da Santíssima Virgem, sólida e sincera, se o nosso espírito estivesse como o da Virgem, tranquilo e ordenado, a nossa conversação seria espiritual, e atraente, tranquila e equilibrada. Não só os olhares e as palavras, todo o porte do corpo era uma cópia da alma da Santíssima Virgem. Como a sua alma estava em ordem e equilíbrio perfeito, por isso ninguém observou um gesto menos modesto nas suas ações. Como a sua alma era tão reta e sensata, ninguém notou no seu corpo nenhum ademanes de leviandade. Falar de posições indecorosas tratando-se da Santíssima Virgem equivaleria a uma blasfêmia. Quem tivesse contemplado aquela jovenzinha pelas ruas de Jerusalém e de Nazaré, simples, natural, mas ao mesmo tempo tão digna, tão reservada. Que necessidade tem de olhar para esse modelo as nuvens de raparigas que de quando em quando aparecem pelas ruas, lançando risadas estrepitosas e atraindo os olhares de todos pela sua falta de compostura? Que necessidade tem de olhar para esse modelo jovens de mais idade e de malícia mais refinada, que estudam meticulosamente a arte de andar e de rir e de olhar e de vestir,
para levantar nos que as encontram tempestades de paixão. Santo Ambrósio desce a examinar a moderação de Maria, até na comida e no sono, para que nisso também a imitem as virgens cristãs. Não vos admireis disto, que ainda que as coisas pareçam pequenas, revelam muito do que é o homem. De aí o adágio popular, na mesa e no jogo, conhecem-se as pessoas, porque ali mais facilmente se desborda a paixão. Diz o santo, o alimento da Virgem era somente necessário para impedir a morte. A necessidade, não o prazer, nem muito menos a satisfação das paixões, era o que procurava a Virgem na comida. Que longe está de parecer-se com ela que só procura manjares esquisitos porque satisfazem o gosto, a que se queixa de tudo o que não lhe agrada, a que não come para viver, mas sim que vive para comer. E que dirá a Virgem das jovens que se gloriam de ser suas filhas, e bebem sem medida, superando a capacidade de resistência dos bebedores profissionais? Que diria das jovens que alternam o cigarro com o copo de licor e voltam a casa com o conhecimento perdido? Santíssima Virgem Jovem, modelo das virgens cristãs, que dirás no céu ao contemplares estas cenas vergonhosas das que te invocam como mãe? Afastarás teus olhos destas cenas de ignomínia, e terás vergonha de que semelhantes jovens se atrevem a dizer que é a sua mãe. A necessidade, e não o regalo ou o prazer, era o que regulava também o sono da Virgem, aquele sono, que não era sono, pois quando o corpo dormia, o espírito velava e continuava pensando em Deus e nas leituras piedosas e nas empresas que planeava quando desperta. Muitas vezes durante o sono revivem as cenas que se acumularam na imaginação durante a vigília. E a jovem que se deita depois de vir do salão de baile, ou do salão de cinema com todas as imagens que gravaram na sua alma as películas e as conversas, e o convívio com rapazes descuidados, a jovem a quem o sono surpreende com a novela pornográfica na mão, que cenas revolverá durante o sono na sua imaginação? A jovem que vive para gozar, que norma terá para regulamentar o seu sono? Juventude moderna, que necessidade tens de levantar um pouco os olhos da terra e fixar-te no modelo eterno que Deus preparou, Maria, a Virgem Jovem? Se temos de fazer o retrato completo da Virgem Jovem, temos que examinar também como procedia nas suas relações sociais. A necessidade do seu espírito arrastava para a solidão, e depois de Deus, os seus principais amigos, eram os livros santos. Lendo-os sentia-se rodeada dos personagens bíblicos, de anjos, patriarcas, profetas, reis, heroínas de Israel, e não notava a falta da companhia dos homens. Não podia contudo afastar-se do trato com as pessoas que viviam à sua volta. Com os superiores, era respeitosa. Porém ocorre perguntar, e quem era superior à Rainha dos Céus, se ela era mais santa que todos os homens e todos os anjos? No entanto, ela olhava como superiores a todos os que ostentavam a representação de Deus. Os seus superiores eram seus pais, seu esposo e as autoridades civis e religiosas. Em todos eles via Deus, infinitamente superior a ela, e como a representantes de Deus, os respeitava e lhes obedecia.
jamais desgostou a seus pais, nem sequer com um olhar. Um desgosto que desse a seus superiores, era um desgosto que dava a Deus. E Maria, desgostar a Deus? Quantos desgostos dão hoje as jovens a seus pais? Desgostos com os seus olhares iracundos, com os seus gestos de desprezo, com as suas palavras insultuosas e sobretudo com as suas desobediências e a sua conduta escandalosa. Talvez que mais de uma vez os encontrasses chorando a sós por tua culpa. Tantos fazes sofrer. E não pensas que fazê-los sofrer é fazer sofrer a Deus, que fazendo-os chorar fazes chorar a Jesus Cristo. A Virgem não era como algumas jovens, amáveis e simpáticas só com os de fora. Pacífica consigo mesma, difundia em volta de si a paz. Com os iguais, era também amável. Sendo superior a eles, nunca fez alarde da sua superioridade, abstinha-se da mínima ostentação, porque nada afasta mais o carinho das companheiras como o alarde de superioridade. Era a companheira humilde que servia as outras. A Virgem quis bem a todas, porque cumpria o mandamento de Deus, de amar a todos como a nós mesmos, porque imitava o Pai Celeste que faz nascer o sol para todos, e sobre os campos de todos faz cair a chuva benéfica. Como seu filho mais tarde, ela quis passar pela terra fazendo bem a todos, e em toda a sua vida não fez mal a ninguém. Que norma de conduta tão formosa, não fazer mal a ninguém. A todos fazer bem. A Virgem, como vistes, era recolhida, amava o retiro e a solidão, mas necessariamente tinha que sair de casa. Quando saía? Aonde ia? Assistia somente àquelas reuniões de homens em que não tinha de envergonhar-se a misericórdia, nem teria de fechar os olhos ao pecado. E quando saía de casa, nunca saía só, ia sempre acompanhada. É verdade que o seu primeiro anjo da guarda era o pudor, o defensor que Deus deu à pureza. O pudor acompanhava sempre, mesmo quando se dirigia ao templo, porque no caminho do templo podiam aparecer-lhe os inimigos. E além do pudor, levava sempre alguma companhia para maior decoro e dignidade. Todos estes pormenores do retrato da Virgem devemos-los à pena do grande doutor Santo Ambrósio, e expunha-os diante das jovens do século IV. Necessitavam disso aquelas jovens, como necessitam as jovens de todos os tempos, mas nunca foram tão necessários como agora. Agora que a jovem não quer que seus pais lhe exijam que saia bem acompanhada. Agora que a jovem reclama absoluta liberdade para ir com quem quiser. Agora que a jovem se irrita se seus pais seguem os seus passos e querem saber por onde anda e com quem sai, diz que isto é desconfiar dela. Agora que a jovem começou por afastar disso o companheiro defensor da sua pureza, que é o pudor, porque já o perdeu desde muito pequena. Infeliz a jovem sem pudor que sai sem guarda e se mete em defesa entre manadas de feras. E são assim a maioria das jovens.
Por isso há tão poucas jovens que tenham uma pureza sem dilaceração de lobos carniceiros. Por isso há tão poucas jovens que tenham uma alma semelhante à da Santíssima Virgem, e que verdadeiramente mereçam chamar-se suas filhas. Quereis sê-lo vós? Aí tendes o seu retrato. O retrato da Virgem Jovem. Levai continuamente gravado no vosso coração, que é o retrato da vossa Mãe do céu. Da vossa mãe quando era jovem como vós.